Capítulo 676. Choque. Eu não esperava isso. Eu com certeza não esperava isso. Você é um gênio insano. Isso é uma loucura. Como um gênio incomparável como você nasceu no Império Zenith? Nem o famoso Imperador Yassin de Zenith poderia ser comparado a você. Isso é muito ruim. Se você pudesse trabalhar para a Santa Igreja, seria ótimo. Os deuses cometeram um erro e o transformaram em uma pessoa má com pensamentos absurdos. É uma pena que você tenha tanto talento para o cultivo, mas se oponha à justiça e à virtude. Após o enorme choque, o bispo Senshi, da Areia Vermelha, sacudiu a cabeça e suspirou. Os outros dois anciãos do santuário Shi, que ficaram em silêncio, também abriram os olhos em choque, e parecia que eles não conseguiam entender como isso era possível. Eles não estavam mais tão relaxados, e levemente liberaram seu poder e levantaram seus guardas. Afinal, um Lorde da classe Sol era suficiente para ameaçá-los. Mesmo. Há mais coisas que você não pode imaginar. Fez um bow. Nesse momento, ele não tentou mais esconder sua força. Ele liberou o poder do bárbaro do nível 05 no modo inferno, e nuvens de energia dourada fluíram para fora de seu corpo e se moveram lentamente como se fossem feitas de cola. À medida que essa energia se expandia lentamente para fora, a força física absoluta tornava o ar na área denso, como um pântano. Essa aura era única para os lordes da classe Sol. Agora, ninguém duvidava da força real de Fei. Isso ficou evidente. Embora você seja um Lorde da classe Sol, é impossível lutar com 3 senhores da classe do Sol ao mesmo tempo. A menos que você possa se transformar em 3 ou convocar mais 2 Lordes da classe Sol, você vai perder a batalha de hoje à noite. Após o choque momentâneo, o bispo Senshi da Areia Vermelha se recuperou rapidamente. Isso está certo. Temos 3 lordes da classe Sol do nosso lado, e ainda temos a vantagem absoluta. Mesmo que o rei de Chambord seja agora um lorde da classe Sol, o que é chocante, ele ainda está em menor número. Ele vai perder com certeza. Ele pensou consigo mesmo. Parecia que a situação estava sob controle total da Santa Igreja. 1 contra 3. Quem disse isso? Já que você pediu com tanta sinceridade, serei gentil e satisfarei seu pedido. Vou convocar mais 2 lordes da classe Sol, ok? Assim como você deseja. Assim que o bispo Senshi, da Areia Vermelha, terminou de falar, Fei sorriu novamente. Esse sorriso cheio de zombaria fez Senshi se sentir muito desconfortável. O rei estalou o dedo, e um traço de chamas douradas disparou no céu como um fogo de artifício e pintou a imagem de uma flecha dourada no ar. Estava muito chamativo no céu escuro, e a atenção de todos foi atraída por ele. Uma flecha penetrante nas nuvens. Os reforços estão a caminho. O rei riu e pensou: eu finalmente tive a oportunidade de dizer esta frase. TL nota. Esta frase estava em um popular filme chinês chamado Kung Fu Hustle. No momento seguinte, 2 traços de chamas, um preto e um branco, dispararam na direção da montanha das 5 espadas celestes. Eles apareceram na praça rapidamente, e sua velocidade era inacreditável. Depois que as 2 chamas desapareceram, 2 figuras apareceram ao lado de Fei. Um deles era um homem de meia-idade que parecia ter mais de 30 anos. Ele tinha olhos grandes e sobrancelhas grossas e usava uma túnica preta com uma cabaça de vinho preto no cinto preto. Ele com certeza adorava preto, já que tudo nele era dessa cor. Ele não era muito musculoso e tinha um sorriso brilhante no rosto, fazendo as pessoas quererem gostar dele instintivamente. O outro homem usava uma túnica branca e seus longos cabelos loiros tremulavam ao vento. Suas feições faciais eram nítidas e ele era bastante bonito. Ele parecia ter entre 40 e 50 anos, mas a sabedoria escondida em seus olhos era muito mais profunda e não se encaixava na idade aparente. Diferente do outro homem, parecia que esse homem amava branco. Até seu cinto de ouro era feito de ouro branco. Um preto e um branco, um esquerdo e um direito.
Essas duas pessoas estavam ao lado de Fei como se fossem seus guardas. De repente, o bispo Senshi, da Areia Vermelha, e os dois anciãos do santuário Shi ficaram atordoados e pareciam zangados e chocados. Com suas habilidades, eles podiam dizer que essas duas pessoas que apareceram de repente das montanhas de Shambort também eram lordes da classe do Sol. Além disso, esse homem de meia-idade, de branco e dourado, não era um estranho para pessoas como Senshi. Na verdade, ele era um dos conhecidos deles. Oh, eu não esperava isso. Javier, você realmente apareceu aqui. Portanto, acho que o boato é verdadeiro. O rei de Shambord é realmente o filho favorito de Deus do santuário do traje negro. Agora ele é o bispo do seu santuário. O bispo Senshi, da Areia Vermelha, franziu a testa e teve um sentimento ameaçador sobre tudo, já que a situação estava indo em direção que ele não previra. Este belo homem de meia-idade era um dos anciãos mais poderosos do santuário do traje negro, Javier Batistuta. Ah! Senshi, eu não esperava que nos encontrássemos aqui novamente. Você está certo. O rei Alexander, sua majestade, é agora o bispo de nosso santuário do traje negro. Como se atreve a caluniá-lo? O bispo Alexander é o filho favorito de Deus e é abençoado pelos deuses. Como você pode dizer que ele é mau? Ei, você está violando o código de Deus. Ou você está tentando inclinar a balança da justiça? Batistuta gritou e não hesitou em acusar Senshi de irregularidades. Sua aura era tão afiada quanto uma lâmina, e outros tiveram dificuldade em encará-lo. Como eu não sabia disso, o que eu disse não conta. Ei, vou retomar o que disse. O bispo Senshi, da Areia Vermelha, riu e neutralizou as acusações de Batistuta. Após uma breve pausa, ele perguntou: no entanto, levar a Santa Ângela de volta à sede da Igreja da Região Norte é ordem do bispo Platini. Como membro da Igreja Regional do Norte, o Santuário do Traje Negro também deve seguir o comando de Sua Alteza. Você quer ir contra o comando de Sua Alteza e ajudar Shambord a batalhar contra a Santa Igreja. Você está atraindo a Santa Igreja. Como esses dois se conheciam bem e não se gostavam, eles deram um soco um no outro com palavras. Mesmo que o bispo Platini tenha dado essa ordem, e daí? A rainha Ângela já havia se tornado a santa do nosso santuário do traje negro. Como bispo da Igreja Regional do Norte, ele não tem o poder de roubar as santas de outros santuários, certo? Essa é a primeira regra do Código de Deus. Batistuta não comprou o raciocínio de Senshi, e ele respondeu com seu. O que? Você, Senshi, ficou chocado com o que ouviu. De repente, ele percebeu por que o rei de Shambord não parecia zangado ou surpreso quando ele anunciou por que estava aqui. Então, ele já estava preparado e estava esperando que o Senshi pensou. Se Ângela já era a santa do santuário do traje negro, tudo estava exatamente como o que Batistuta havia dito. Mesmo o bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, não tinha o poder de transformar Ângela na santa do santuário Shi. Isso era estritamente proibido nas regras da Santa Igreja. O rei de Shambord deve ser aprovado pelo Senado da Igreja Regional do Norte, bem como pelo Papa Blatter, que está na montanha Vaulu. Antes disso, tudo é indeterminado. Portanto, Ângela ainda não é a santa do santuário do traje negro. Nosso santuário Shi ainda tem uma oportunidade. Vendo Senshi caindo em desespero, um dos anciãos do santuário Shi, Lemors, falou de repente.